Eu queria convidar a igreja amada do Senhor para abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler lá no capítulo 11, os versos 28 a 30. Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Esse vai ser o nosso texto de hoje. Amém? Vamos ler? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Hoje nós vamos fazer algumas observações acerca desse texto. O primeiro, a observação que a gente vai abordar é que Jesus nos faz um convite direto ao nosso coração. Uma segunda observação é que Jesus nos promete uma bênção sobrenatural. E uma terceira observação que a gente vai ver hoje é que Jesus nos ensina o caminho de como encontrar o único descanso para as nossas almas. Mas logo de início, eu queria chamar a atenção de vocês para quem faz esse convite, esse maravilhoso convite. Será que nós já tivemos uma experiência de um encontro real com este que nos convida com tanta autoridade para vir até Ele? Será que nós já tivemos uma experiência com esse que promete com tanta confiança descanso? Será que com propriedade de quem já experimenta o seu descanso, podemos responder: este que promete descanso àqueles que vêm até Ele é o Deus que se fez homem. Ele é o Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Filho do Altíssimo, Ele é o único que tem poder para realizar qualquer coisa que promete fazer. Se ainda não atendemos o seu convite, ou se ainda não encontramos o seu descanso, hoje, mais uma vez, Ele está aqui convidando todos para vir até Ele. Todos para vir até Ele. E Ele tem feito esse convite aqui, deste púlpito, semana após semana, na sexta, no sábado, no domingo, ao longo das reuniões da semana, nas nossas células. Portanto, devemos ficar atentos à sua mensagem para que não o recusemos mais uma vez quando Ele fala. Não devemos deixar que a incredulidade tome conta da gente. Não devemos duvidar do seu poder para salvar, mas devemos vir até Ele. Devemos atender ao seu chamado e encontrar o único descanso para as nossas almas. Encontrar o descanso sobrenatural de Jesus. Por que eu falo dessa forma? Porque quando nós lemos esse capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, nós vemos que o Senhor Jesus instrui seus discípulos e logo em seguida Ele sai para pregar e ensinar ao povo em geral. Percebemos nesse contexto a insatisfação de nosso Senhor Jesus com a rejeição e, consequentemente, com a falta de arrependimento que muitas pessoas fizeram à sua mensagem, o Evangelho, principalmente diante dos muitos milagres que Ele realizou. Lá no verso 15 desse capítulo 11, o Senhor Jesus manifesta a sua insatisfação dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça. Assim como Ele está fazendo hoje, aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças. Veio João que jejuava e não bebia vinho, e vocês dizem: ele tem demônio.
Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Essa insatisfação de nosso Senhor Jesus Cristo deve chamar a minha atenção e a sua, como uma advertência, ou até mesmo como um cuidado, pois, mais uma vez, desse púlpito Ele está falando. Como eu falei, naquele contexto, Jesus denuncia as cidades em que havia realizado a maioria dos seus milagres, e os seus ouvintes não se arrependeram. Pelo contrário, ainda eram críticos. E o Senhor Jesus, cheio de autoridade, então começa a se revelar primeiramente como juiz, depois como filho e finalmente como Deus. Lá no verso 20 e 24, Jesus se revela como juiz, dizendo: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E Jesus continua: e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o inferno. Tem gente que fala que Jesus não fala de inferno, mas ele está falando aqui, descerá até o inferno. Se os milagres que em vocês foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para você. Milagres também têm acontecido no nosso meio. Mesmo assim, muitos ainda não se arrependeram. É uma realidade que o sobrenatural de Deus está diante de nós. Quantas pessoas têm se rendido ao amor de Deus em Cristo Jesus e sido seladas com o Espírito Santo da promessa do nosso lado? Dá uma olhada à sua volta. Quantas pessoas têm sido curadas pelas enfermidades emocionais, pelas ansiedades, enfermidades da alma, as ansiedades, os vazios existenciais. Quantas pessoas o Senhor tem curado, atendendo à oração que a gente tem feito aqui, e curado de enfermidades seríssimas. Quanto poder sobrenatural tem sido derramado pelo Senhor em nossos retiros, em nossos finais de semana de treinamento, em nossos congressos, como foi o caso do congresso que ocorreu no Gol aqui, que a gente entrou meio distraído e Deus nos surpreendeu com o derramamento do seu Espírito aqui em nós, a gente não queria mais sair deste lugar. Ainda assim, há muita dureza de coração entre nós. Ainda assim, há muitas pessoas cheias de autossuficiência orgulhosa. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência? Permanecemos cansados e sobrecarregados, desfalecendo em nossos delitos e pecados, como diz a Escritura. Permanecemos mortos espiritualmente, diante da fonte de águas vivas que borbulha desse púlpito continuamente, sempre que esse evangelho é anunciado. E tem gente aqui morrendo aqui na frente, com essa água correndo aqui neste lugar. O Senhor Jesus continua ainda se revelando, mas agora Ele se revela como filho nesse capítulo 11. Filho que se alegra com o Pai em sua soberana eleição. E se alegra com o Pai que concede graça aos pequeninos e não aos soberbos, porque Deus dá graça ao humilde, mas rejeita o soberbo. Se alegra com um Pai que em sua sabedoria oculta a mensagem do Evangelho aos pretensos sábios, entendidos desse mundo, que só buscam o conhecimento. Mas Ele revela aqueles que têm simplicidade de convicção.
Ele revela aqueles que têm simplicidade de fé como de uma criança. Nos versos 25 e 26, Jesus diz: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, cheio de alegria, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, foi do teu agrado. E a partir daqui, o Senhor Jesus passa a se revelar como Deus. E lá no verso 27 desse capítulo 11 ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e a quem o Filho quiser revelar. Ah, Senhor, essa é a nossa oração, que o Espírito Santo imprima a sua verdade nos nossos corações e pela graça se revele a nós. Finalmente, o Senhor Jesus, como Deus, se revelando como Deus, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de paciência, faz o convite: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você que está exausto, você que chegou a um ponto na sua vida que não aguenta mais, ou é Jesus, ou é Jesus. Você que não tem mais forças, você que está buscando alívio, venha, Jesus está te chamando. Jesus é o nosso descanso real. Amém, igreja? Louvado seja Deus. A primeira observação que a gente vai abordar, ele está lá no verso 28. Jesus, ele faz um convite direto ao nosso coração. Jesus diz: vem a mim. Ninguém no universo tem o poder para fazer um convite como esse. Só Jesus pode fazer um convite diretamente ao nosso coração. E Ele convida todos, indistintamente. Ele convida você que é jovem, Ele convida você que é adulto, Ele convida homens, Ele convida mulheres, Ele convida você que é estudante, Ele convida você que não teve muita oportunidade de trabalhar, que saiu mais cedo. Ele convida você que é doutor, mas Ele convida você que tem pouca instrução ou quase nenhuma. Jesus convida você que exerce cargos de liderança, de chefia. Jesus também convida você que é um subordinado, que é um liderado. Jesus convida os mais ricos. Jesus convida os mais pobres. Jesus convida os mais sofisticados e os mais simples. O convite de Jesus é para todos sem diferenças, sem distinção. Esse é o convite de Jesus. O convite de Jesus também é dirigido àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Sem dúvida. Essa é uma realidade que descreve um número considerável dos que estão aqui hoje, reunidos aqui. E isso é uma realidade dos filhos de Adão, que sou eu e você. Mas Jesus, cheio de amor, cheio de graça, Ele convida os que estão sobrecarregados, com excessiva cobrança, que fazem a si mesmos pelos seus erros do passado. Jesus convida os que estão cansados pelo peso da tristeza que sentem, pela falta que as pessoas queridas que já foram para o Senhor. Jesus convida os que estão solitários, aflitos, desesperados, os ansiosos, os angustiados, os que estão com profunda tristeza e depressão. Jesus convida você que está com crise no casamento, que está com crise na educação
de filhos. Jesus convida você, eu e você, que estamos cansados de tanta corrupção, de tanta impunidade, de tanta falta de justiça social. Jesus convida você, que está com medo da violência urbana. Jesus convida você, que está com medo de perder o seu emprego. Ou você, que está com medo até de sair para buscar emprego. Jesus convida você, chefe de família, que está cansado, sobrecarregado, de trabalhar exaustivamente dentro de uma economia cada vez mais asfixiante e em crise. Esse convite é o convite de Jesus. O convite de Jesus, gente, não é um convite para vir para uma religião. O convite de Jesus não é para vir para uma igreja, para uma denominação. O convite de Jesus é para as pessoas aflitas, carentes, que precisam ser pastoreadas pelo bom pastor. Esse convite de Jesus, para vir até Jesus, é um convite que Ele está fazendo para mim e para você, hoje, que está cansado e sobrecarregado. Uma segunda observação está lá no verso 28. Jesus nos promete uma bênção sobrenatural. Depois desse convite que Jesus faz, Ele promete essa bênção. Ele diz, eu lhes darei descanso. Essa é a promessa. Quem sabe você tem buscado descanso na religião e não no encontro com a pessoa de Jesus. Quem sabe você tem buscado descanso na caridade, no legalismo, no ativismo dentro da igreja. Você ainda não entendeu o que é a graça. E sobrecarregado, você busca a aprovação de Deus, através de seus méritos nas regras da religião, através das boas ações. Quem sabe também, inconscientemente, você tem buscado descanso nas suas ideologias, nas suas convicções ferrenhas, pessoais. Ou seja, tem buscado descanso na idolatria de seus falsos deuses. Quem sabe você tem também buscado descanso na diversão e no entretenimento. E quando se vai mais fundo nessa busca, acaba nas drogas, na bebida, no consumo de substâncias químicas, no sexo ilícito, sexo antes e fora do casamento, ou com o mesmo sexo, no consumismo desenfreado, ou mesmo na pornografia. O pior dessa história é que na prática, mais cedo ou mais tarde, você vai ver que essa busca é uma busca vazia. Não se encontra paz. Os pesos e as sobrecargas permanecem quando não aumentam. Não se encontra descanso para uma alma debaixo do pecado e sem arrependimento. A promessa de Jesus é, eu lhes darei descanso. Um descanso sobrenatural que só é encontrado nas mãos de nosso Senhor. Só Jesus tem o poder para dar esse descanso. Para uma mente que precisa se apegar a algo, mas nem sabe o quê. Aquele que vem até Jesus encontra descanso para a sua mente insaciável, inquieta, cansada, sobrecarregada e perdida em si mesma. Ah, que busca sem fim. Eu me lembro, há 18 anos atrás, quando eu cheguei aqui na Oceânica. E estava com muitas bagagens nos meus ombros, cansado e sobrecarregado. Mas pela graça eu fui atraído graciosamente pelo Senhor
para atender o seu chamado no encontro pessoal com Ele, que eu sequer tinha conhecimento. Sentei-me e sem muita expectativa para ouvir a palavra do Senhor, que fielmente foi pregada pelo meu querido pastor, o meu pastor Henrique, a quem eu sou eternamente grato. E eu ali entendi o Evangelho. Irresistivelmente, aceitei aquele apelo amoroso que o Senhor Jesus me fez. Venha a mim, Franklin, você que está cansado e sobrecarregado. Milagrosamente, esse foi o grande milagre da minha vida. Eu não preciso de mais milagre. Não vou fazer essa oração não, pastor. Mas esse foi o grande milagre da minha vida, que o Espírito Santo me permitiu olhar com os olhos do coração o que o meu amado Senhor fez na cruz para me dar o único descanso possível para a minha alma. E aqui estou, depois desses anos todos, com o coração ainda mais cheio de gratidão pelo convite que Ele me fez, e através da sua graça, eu atendi. Quando a gente vê com os olhos do coração o Senhor Jesus sangrando naquela cruz, pagando a nossa dívida. Isso não é aqui como o pastor Bruce Wesley pregou semana passada. Eu sabia aqui, mas eu criei aqui no coração. Eu vi com o coração o Senhor Jesus sangrando para pagar a minha dívida. A cruz foi revelada ao meu coração. Houve paz na minha consciência, houve paz na minha mente, houve alívio no meu coração. Esse foi o grande milagre. Eu aceitei ao convite amoroso e gracioso do Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui, 18 anos depois, falando com a mesma convicção que Ele me revelou naquele dia. Louvado seja Deus, Ele está nesse lugar. E a promessa sobrenatural de Deus para esse descanso passou a ser uma realidade inconfundível na minha vida. E que ninguém nesse mundo me separa desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceira e última observação está no verso 29 e 30, quando Jesus diz, ele nos ensina como encontrar o descanso para as nossas almas. E Jesus nos apresenta duas condições para aqueles que vêm até Ele. A primeira condição é: tomem sobre vocês meu jugo. Jesus não promete somente Ele dar descanso para a gente. Jesus, Ele quer fazer muito mais. Jesus, Ele quer nos manter lado a lado com Ele. Como? Como que Jesus vai fazer isso? Tomando o meu jugo, como Jesus diz. Larga seu peso aí, toma meu jugo. Mas a gente precisa entender primeiro o que significa essa palavra jugo, literalmente, para entender o que Jesus estava querendo dizer com ela. Jesus, Ele foi carpinteiro em Nazaré. E certamente Ele fez muitos jugos, que são peças de madeira, aparelhos de madeira para colocar nos animais de carga, para que eles trabalhassem juntos, emparelhados, puxando um peso. E o jugo era uma trave de madeira robusta, ocupada normalmente por dois animais colocados lado a lado. E esse jugo era preso no pescoço, e eles deveriam puxar a carga. Não se colocava o jugo no pescoço de dois animais diferentes, porque dessa forma o trabalho seria dificultado ou não seria eficiente, ou até mesmo poderia quebrar o pescoço de um desses animais, o que seria jugo desigual. Quando Jesus está mandando tomar seu jugo, Jesus está dizendo: venha trabalhar comigo, venha trabalhar junto comigo. E a minha oração, enquanto eu escrevi essa parte, era que Deus nos desse a graça para entender o privilégio de
e a honra de trabalhar com o nosso Rei no seu grande plano redentor, apesar de nós. E durante esse processo, durante esse trabalho, Ele nos sustentará. Venha ser meu parceiro de jugo, seja um comigo. Nós só encontramos a nossa identidade no Senhor. Nós só temos o Senhor como a nossa referência. Venha ser um comigo, venha ser um homem como eu sou, um homem obediente. Venha ser humilde como eu sou, que assumi a sua realidade humana, cumprindo com suavidade, com leveza, com alegria, a missão que o Pai me confiou. Jesus diz, lá em João 6, 38 e 39, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Jesus nos chama para ser um com Ele, para experimentar como é boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E nós vamos nos misturar com Ele, nós vamos trabalhar com Ele nessa incrível missão de anunciar o seu Evangelho em submissão e obediência. Na prática, esse compromisso com o Rei nos leva, envolvidos com Jesus, trabalhando para Jesus, nos leva ao encontro do seu descanso prometido. Porque Jesus fala, tome o meu jugo, usando o argumento que o meu jugo é suave no pescoço e meu trabalho, meu fardo é leve, não é penoso. Como eu falei, uma vez que nós estamos envolvidos na missão de Jesus, estamos envolvidos nos planos eternos de Deus. E o poder revitalizador sobrenatural é derramado sobre nós. Assim como foi derramado sobre Abraão, revitalizando aos 100 anos de idade para ter um filho. Nós seremos revitalizados pelo Senhor. A mesma coisa aconteceu com Josué, depois de 40 anos no deserto. Ele não era mais um jovem. E quando ele foi tomar a terra prometida, ele foi revitalizado para tomar posse da terra prometida como um jovem cheio de vigor. Nós seremos revitalizados também com o Senhor. Só quem está com o jugo de Jesus no pescoço experimenta o sobrenatural dessa união maravilhosa com o Criador, renovando as suas forças, seu ânimo, sua esperança, não ficando em casa murmurando, reclamando, não, envolvido, tomando o jugo de Jesus, se envolvendo com a obra de Cristo. Isso renova as forças. Só debaixo do jugo suave de Jesus é que nossa vida tem sentido. Só debaixo do jugo suave de Jesus encontramos descanso para a nossa alma. Repara bem, quando você encontra um crente fechado com os propósitos de Jesus e unido a Ele. Não tem tempo ruim para esse crente. Ele pode até ficar cansado. Mas quando ele se coloca a mão no arado, servindo a Deus e aos irmãos, pelo simples fato dele vir ao culto, ele pode ficar quietinho aí, ou ele, pelo simples fato dele ir a uma célula e ficar quietinho ali ele está envolvido com o Senhor. Ali ele está mostrando que a perseverança dele para aquele irmãozinho mais fraquinho na fé, mas ele foi lá, assumiu o compromisso com o seu Deus, ele está lá na sua célula, ele está lá no culto, ele está lá na reunião de oração. Quando ele sai para discipular e ser discipulado, ou aconselhar, ou visitar doentes, sabe o que acontece com um crente comprometido com a obra de Jesus? O cansaço escorre para fora do corpo, sendo substituído pelo refrigério do Espírito Santo. Quem já experimentou isso sabe muito bem do que eu estou falando. Quem está com a mão no arado sabe muito bem que entra por essa porta depois de um dia difícil de trabalho, de muitas derrotas, de muitas coisas, mas quando entra aqui, se envolve com o Senhor, se envolve com a causa de Cristo, o cansaço vai embora porque ele é revitalizado pelo poder sobrenatural do descanso de Jesus. É assim que se encontra o descanso. Jesus não iria só, toma o descanso e vai embora. Vem tomar meu jugo, vem agora aprender de mim. Essa é a outra condição. E Jesus argumenta, pois eu sou manso e humilde de coração.
E o aprendizado é um processo. Quanto mais a gente aprende com Jesus, mais a gente fica misturado, mais a gente com Ele, mais a gente fica parecido com Ele. E mais a gente desfruta do seu descanso. Porque Jesus, ele foi o homem mais cheio do Espírito Santo que andou por essa terra. O Senhor Jesus foi o homem mais humilde que se colocou como homem para mostrar para eu e você, para que a gente tenha uma identidade com Ele, o que é ser filho de Deus. Ele se fez homem para ser submisso ao seu Pai. E no Senhor nós temos a nossa identidade. E com Ele sendo submisso, nós aprendemos com Ele, na humildade dEle. E a partir que nós aprendemos com Ele, nós vamos descansando. A gente vai se misturando com o seu amor e com a sua santidade, e cada vez mais a gente percebe o sobrenatural à nossa volta. Cada vez mais a nossa confiança é fortalecida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu não vai te deixar pelo meio do caminho. Ele é o Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele está aqui mais uma vez, nos chamando para vir até Ele. Devemos aprender sobre a mansidão de Cristo. Mansidão não é o cara manso, não é o cara bobo, mas é poder sob controle. Mansidão é aquele cara que tem os pés sobre a rocha, que sabe quem é Jesus, quem sabe quem é o seu mestre, seu professor. Ele sabe porque ele confia, ele tem experiências com Deus dia a dia, de renovação. Ele tem se sujeitado, tem tomado a sua cruz, tem experimentado o refrigério do Senhor. Por quê? Porque o sobrenatural está sobre a sua vida, porque ele vive em santidade. Ele se arrependeu, e uma vez que ele se arrependeu, os céus foram abertos sobre a vida dele, e ele tem acesso ao sobrenatural de Deus, ao poder de Deus sobre a nossa vida. E ele passa a ser uma pessoa humilde. E humildade significa baixo como o chão, curvar-se até os pés de alguém. Mas nós nos curvamos até os pés daquele que nos chamou da morte para a vida. Aquele que tem saciado a nossa alma. É aquele que tem inundado o nosso coração de vida, porque Ele é a vida. Louvado seja Deus. Ser humilde é se assentar aos pés de nosso Senhor. Jesus nos ensina então que a promessa do descanso, ela precisa ser encontrada. E na prática encontramos essa maravilhosa promessa quando estamos juntos, comprometidos na missão de pregar o seu Evangelho. Na caminhada vamos deixando os nossos pesados fardos pelo caminho, enquanto avançando somos renovados pelo privilégio de servir e aprender com Ele. Jesus, Ele nos chama para sermos os seus embaixadores. É como se Ele fizesse o seu apelo através de nós. Que graça, que privilégio é ver alguém se converter, se quebrantar diante de Deus, mudar de vida. Isso contagia, isso alimenta a nossa fé. Quando você vai visitar um doente, ele está lá com uma doença terrível, mas é um crente cheio do Espírito Santo, que alguém pregou para ele. Ali a gente vê o poder sobrenatural de Deus revitalizando a pessoa. E quando a gente entra naquele lugar, ao invés da gente abençoar, nós somos abençoados, porque o Senhor Jesus faz isso. Ele tem esse poder de nos trazer ao descanso. Ele nos chama para servir e nos chama para ser seus discípulos. E nesse processo nós somos capacitados por Jesus. E Ele está o tempo todo com a gente. Nós estamos com a cabeça no jugo com Ele, para convidar pessoas a vir até Ele. E, gente, quando alguém que está com a cabeça dentro do jugo, é aquele que fala assim, sabe como é que é o testemunho dele? Não é aquele testemunho teológico, não. Testemunho assim, aconteceu comigo. Olha, aconteceu comigo, eu era cego e passei a ver. Eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu comigo. E isso eu posso citar também, como Pedro falou para aquele mendigo ali na porta de Formosa. Eu não tenho nada não, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele vivencia, ele experimenta, porque ele é servo do Senhor e seu discípulo. Somos chamados para servir como discípulos, ensinando tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Para a gente colocar em prática, como que nós podemos encontrar o descanso para as nossas almas? Gente, é muito simples. Mais uma vez, Jesus está convidando você, está convidando a mim. Aceite o convite gracioso e amoroso de Jesus. Não despreze o amor e o refrigério do Senhor.
não desfaleça, perdendo suas forças e seu vigor, aqui domingo após domingo, diante da fonte de águas vivas que borbulha desse púlpito toda vez que o Evangelho é pregado. Aceite o convite de Jesus. Uma segunda aplicação, seja seu parceiro de jugo. E como eu falei, parceiro significa idêntico, semelhante, parecido, parelho. Seja parceiro de Jesus. Assuma o seu chamado, o chamado que Jesus te fez e os dons que Ele colocou para você. Não enterra não, sirva o Senhor e você encontrará descanso. Sirva o Rei do Universo que te chama para trabalhar lado a lado com Ele. E por último, terceira aplicação, seja seu discípulo. Aprenda com Jesus. Ele é a nossa referência. Ele é a nossa identidade. Não podemos ter como base pessoas que a gente admira. Não, nossa identidade é o Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele não é homem como a gente. Ele é Deus, nós somos da terra. Pobre é o homem que confia no homem. Nós precisamos ser discípulos do Mestre, discípulos de Jesus e aprender com Ele. Seja discípulo de Jesus em mansidão e humildade. Concluindo, o convite de Jesus, Ele nos liberta do fardo pesado que carregávamos e nos conduz a uma nova vida, uma vida cheia de vigor, como servos da sua missão. Não é a gente que tem uma missão, né, Jonas? Não é a gente que tem uma missão, não. É Jesus que tem uma missão para a gente. E como servos da sua missão, Ele nos chama e nos chama também para ser seus discípulos. E seus argumentos são: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sou manso e humilde de coração. Quando atendemos ao convite de Jesus, tomando o seu jugo e aprendendo com Ele, encontramos o único descanso para a nossa alma. O que você está esperando? Venha até Jesus. Amém? Antes de orar encerrando, eu queria compartilhar com os amigos de um projeto pessoal meu, da minha família e da minha filha e de mais alguns amigos. Nós abraçamos um projeto de nos mudarmos para um outro país. Nós estamos indo para Portugal e vamos, nesse projeto, concordamos em morar próximos uns dos outros. E desde já, meus irmãos, o meu coração está muito apertado, cheio de gratidão por essa igreja que me abraçou, que cuidou de mim, que cuidou da minha família, que cuidou da minha filha. Aqui o Evangelho foi pregado. Aqui todos nós nos convertemos. Aqui encontramos o Senhor Jesus. Porque esse púlpito aqui, ele não negocia a palavra. Por mais que a gente fique isolado, nós vamos continuar fiéis às Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus fez isso com a gente. Eu agradeço o conselho da igreja. Conselho de anciãos que foram meus irmãos mais velhos. Como aprendi com eles. O homem que eu sou hoje, sou graças ao convívio desses homens santos e sábios. Desse conselho emana a vontade de Deus, sabe por quê? Não é porque a galera aqui é sabichona, não. Porque semana após semana, a gente está com o joelho no chão, pedindo a Deus, tem misericórdia de nós. E assim foi a minha escola. Saio daqui dessa maneira, cheio de gratidão. Gratidão, pastor Henrique, aos pastores da igreja, irmãos queridos e amados. Saio aqui cheio de gratidão dessa igreja amada, que tanto me abençoou, como eu falei. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor. Pai bendito, te louvamos, ó Deus, pela tua presença. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor está dando para aquele que nunca ouviu falar no Senhor. Também está fazendo um convite àquele que ouve falar todo domingo, mas ainda não aceitou o convite. Ou aquele que se perdeu pelo caminho, ao longo da sua história,
e se esqueceu desse maravilhoso envolvimento com a graça de Jesus. Esse convite é para todos nós, é para mim e para você. Louvado seja teu santo nome, ó Deus, porque viemos até aqui, mas viemos até aqui porque fomos atraídos pelo próprio Senhor, que não desiste de nós. Bendito seja teu santo nome, que a tua graça maravilhosa continue inundando o nosso coração, porque a nossa motivação de tomar o jugo, de te servir, de ser seu discípulo, é a gratidão e o reconhecimento que nós temos pela maravilhosa graça naquela cruz, dizendo, está consumado pela nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.